Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Plenário aprova a medida provisória da reforma administrativa. No Senado, um dia depois da presidente afastada fazer sua defesa, o processo do impeachment entra na fase final. Do Salão Verde ao vivo, Mariana Pchitic. Na sessão que começa daqui a pouco, falam advogados da defesa e da acusação. Hoje é terça-feira, 30 de agosto, agora em Brasília, 8 horas e 54 minutos. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que está começando agora. A vinda da presidente afastada Dilma Rousseff ao Congresso nesta segunda-feira para se defender perante os senadores deu início a uma fase decisiva no processo de impeachment. Os parlamentares questionaram Dilma Rousseff numa sessão que durou quase 14 horas. A presidente afastada disse que está sendo acusada injustamente e sustentou a tese de golpe de Estado. Dilma Rousseff falou em humildade ao abrir o discurso diante dos senadores. Nesta jornada para me defender do impeachment, me aproximei ainda mais do povo. Ouvi também críticas duras ao meu governo. Acolho essas críticas com humildade. Até porque, como todos, tenho defeitos e cometo erros. Destacou sua história de vida e se emocionou. Por 2 vezes, vi de perto a face da morte. Quando fui torturada por dias seguidos, submetida a sevícias que nos faziam duvidar da humanidade e do próprio sentido da vida. E quando uma doença grave e extremamente dolorosa poderia ter abreviado a minha existência. Dilma Rousseff defendeu a ideia de que houve a construção de um panorama favorável ao processo de impeachment, articulado por setores da mídia, com o apoio de forças políticas. Todos sabem que este processo de impeachment foi aberto por uma chantagem explícita do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Trata-se de uma ação deliberada, que conta com o silêncio cúmplice de setores da grande mídia brasileira. Estamos a um passo da consumação de uma grave ruptura institucional. Estamos a um passo da concretização de um verdadeiro golpe de Estado. Criticou o processo de impeachment e fez um apelo aos senadores. Não há respeito ao devido processo legal, quando julgadores afirmam que a condenação não passa de uma questão de tempo, porque votarão contra mim de qualquer jeito. Nesse caso, o direito de defesa será exercido apenas formalmente, mas não será apreciado substantivamente nos seus argumentos e nas suas provas. Faço um apelo final a todos os senadores. Não aceitem um golpe que, em vez de solucionar, agravará a crise brasileira. Peço que façam justiça a uma presidente honesta, que jamais cometeu qualquer ato ilegal na vida pessoal ou nas funções públicas que exerceu. Votem sem ressentimento. Durante a fase de perguntas dos senadores, a presidente se defendeu pontualmente das acusações que são a base do processo de impeachment, as chamadas pedaladas fiscais para o pagamento do Plano Safra e a abertura de créditos por decreto sem autorização do Legislativo. Recebeu apoio e crítica. Nesses decretos, insisto em repetir, o que se discute não é a sua execução, ou a realização ou não de seu respectivo gasto, ou mesmo os aspectos relativos ao seu eventual contingenciamento, mas sim a sua simples abertura, como explicitamente reza o inciso 5 do artigo 67. O Plano Safra e suas subvenções foram criadas pelo presidente Collor e só agora virou crime e só agora virou empréstimo. A presidente afastada afirmou várias vezes que não cometeu crime de responsabilidade. Disse que as leis autorizavam todas as decisões dela. Eu discordo, assim, rigorosamente desta afirmação que nós desrespeitamos o legislativo na medida que desrespeitamos a legislação. Por aí não é possível caracterizar esse processo, porque tem um sistema de leis que permite e que regula essa questão. Boa parte dos questionamentos se voltaram para a tese de que existe possibilidade de golpe, tese defendida pela presidente afastada. Vossa Excelência, presidente afastada, fala em golpe. O presidente do Supremo Tribunal Federal, que preside esse julgamento, é parte desse golpe, à medida em que a mais alta corte chancela esse processo.
A sua presença aqui legitima o julgamento e derruba a narrativa de Sua Excelência e do seu partido, quando insiste, como fez agora no seu pronunciamento, em fazer a referência a golpe. No golpe militar, é como se você tivesse uma árvore, senadora, e essa árvore fosse derrubada. Você derruba o governo e você derruba o regime democrático. O que tem acontecido no que eles chamam de golpe parlamentar é o fato de que você tira um presidente que foi eleito pelo voto direto por razões que estão fragilizadas pelo fato de que não tem crime de responsabilidade que a sustenta. Por quê? Sabendo disso tudo, a senhora não atalhou esse processo recorrendo ao Supremo Tribunal ou ao Ministério Público Federal. João Goulart não tinha quem recorrer, a senhora tem instituições democráticas e, no entanto, a senhora preferiu recorrer a uma organização internacional. Eu estou recorrendo àquilo que a Constituição prevê. Porque a responsabilidade constitucional, senador, está aqui. São os senhores senadores que têm, pela Constituição, o poder de me julgar. O que eu estou dizendo, senador, é que se me julgarem sem crime de responsabilidade, senador, é golpe. E a sabatina da presidente afastada no Senado continuou durante a tarde e a noite. Alguns senadores fizeram críticas à condução da política econômica por parte do governo Dilma, a quem atribuem responsabilidade pelo cenário de crise que o país atravessa. Já parlamentares contrários ao impeachment classificaram o processo como um atentado à democracia. Nós não a vemos como ré. Tenho certeza absoluta que, em breve, a unanimidade da população brasileira assim verá, lhe verá como uma vítima. A senhora talvez seja a representante principal, porque a maior vítima é a nação brasileira, é o povo brasileiro. O que eles estão fazendo não é um embate jurídico, político, como determina a Constituição Federal. Em havendo uma decisão que autorize o impeachment sem crime de responsabilidade, nós não só estaremos diante de um golpe, mas, sobretudo, senadora, diante de uma verdadeira eleição indireta. Eu vejo que Vossa Excelência recorre permanentemente aos votos que recebeu como justificativa para todas as atitudes que tomou. O voto, sabemos todos, senhora presidente, não é um salvo-conduto. Ele é uma delegação que pressupõe deveres e direitos. E o maior dos deveres de quem recebe votos é exatamente o respeito às leis, o respeito à Constituição. Eu respeito todos aqueles que concorreram comigo às eleições. Agora, não respeito, senador, a eleição indireta, que é produto de um processo de impeachment sem crime de responsabilidade. Presidenta, Vossa Excelência está respondendo aqui por supostos crimes de responsabilidade que lhe foram imputados, mas que foram praticados por 17 governadores de Estado e mais de um presidente da República. Só a senhora está sendo objeto de um julgamento. A presidenta eleita por 54 milhões de brasileiros e brasileiras é afastada do cargo, se coloca um interino com amplos poderes de demitir, de nomear, inclusive de cabalar votos desse tribunal. O legado que a senhora nos deixa nos está levando a um retrocesso devastador, a começar pelos programas sociais praticamente inviabilizados por sua gestão no período final, mas que serão mantidos pela determinação do novo governo e pelo voto responsável e comprometido com as mudanças do Congresso Nacional para acertar as contas públicas duramente depredadas nos últimos anos. O fato é que, lamentavelmente, seu governo não foi caracterizado pelo diálogo. Todos sabemos que essa relação saudável faz-se com o diálogo e respeito, e Vossa Excelência não apenas distanciou-se do Congresso Nacional, mas também desrespeitou quando infringiu o artigo 85 da nossa Constituição.
atentando contra a lei orçamentária ao editar os decretos de créditos suplementares sem a devida autorização do Congresso Nacional. Eu pergunto aos senhores, como conseguir dialogar de forma sistemática com 14 partidos e 20, olhe lá, porque dependendo, há um processo de fragmentação dentro dos partidos. Eu acredito que a governabilidade vai passar necessariamente por uma repactuação, senão vai estar instaurada a instabilidade política sistemática em nosso país. Eu decidi apoiar a convocação de um plebiscito assim que voltar ao governo e também uma discussão clara que esse país tem de fazer sobre a reforma política. O depoimento da presidente Dilma Rousseff começou às 9h30 da manhã e só terminou por volta de meia-noite, em um depoimento que durou cerca de 15 horas e contou com a participação de quase 50 senadores. Os parlamentares que são contrários ao governo Dilma afirmaram que ela colocou o país em uma grave crise econômica por conta de decisões equivocadas. Já os parlamentares que são apoiadores do governo de Dilma Rousseff afirmaram que apoiar o impeachment é atentar contra a democracia. A sessão do Senado será retomada às 10 horas da manhã. Aqui na Câmara tem sessão extraordinária marcada para as 9 horas. Para a gente conversar sobre tudo isso, vamos agora ao Salão Verde, ao vivo, onde está a repórter Mariana Pschittik. Mariana, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. A sessão começa hoje um pouco mais tarde do que o habitual, às 10 da manhã. Está prevista a fase de debates. Os advogados da defesa e da acusação vão fazer o uso da palavra, cada um por 1h30. E depois disso pode haver ainda réplica e tréplica de 1 hora para cada uma das partes. E também, depois do debate, vão ser chamados os senadores inscritos para falar. E até ontem à noite já eram 56. Então, cada um vai ter 10 minutos para falar. Ainda vai ter muito tempo de debate no plenário do Senado, nessa reta final. Para falar um pouco mais sobre isso, repercutir com deputados, nós estamos com o vice-líder do PT aqui na Câmara, deputado Zé Geraldo, e o vice-líder do Democratas, deputado Sóstenes Cavalcante. Começando com o deputado Zé Geraldo. Deputado, como é que o senhor avalia o processo até aqui e sua previsão para hoje? Bom dia. Olha, bom dia. Eu penso que se o Senado confirmar de hoje para amanhã o impeachment da presidente da República, o Senado Federal estará provocando a maior catástrofe política da história do Brasil. Nenhuma catástrofe climática no mundo terá tanto efeito negativo como esse impeachment da presidenta da República, até porque ela é uma mulher honesta, ela não deve nada e não cometeu nenhum crime. Isso é grave para a democracia do Brasil e, com certeza, nós teremos, no mínimo, 10 anos de retrocesso, onde a violência, a fome, a desestabilização desse país vai voltar a existir, como no passado. Deputado Sóstenes Cavalcante, vice-líder do Democrata, sua avaliação sobre o processo até aqui e previsão para hoje. Bom dia. Com certeza o processo está transcorrendo na total lisura democrática, constitucional, e hoje vai ser mais uma etapa. Nós vamos concluir essa etapa com muita segurança para a tranquilidade dos brasileiros, que nós vivemos num país de total violência, de alto índice de desemprego, fruto dos desastres econômicos e falta de iniciativas do governo que hoje se findará. Com certeza, hoje o brasileiro acorda com esperança ainda maior e em poucas horas, espero que até o final desse dia nós possamos de uma vez por todas virar esta página triste da história do Brasil para o fortalecimento da nossa democracia, porque afinal de contas aqui no país nós temos instituições fortes e todo o processo está sendo pautado pela nossa Constituição. Bom, desde ontem, o acesso ao Congresso, desde o fim de semana, o acesso ao Congresso está restrito por conta do processo de julgamento no plenário do Senado, que começou na quinta-feira. Nós vamos conferir um pouquinho como é que foi o clima de votação da sessão de ontem e previsão do clima para os próximos dias. Do lado de fora ficaram os manifestantes. A personagem do dia chegou cedo pela porta principal. Atravessou o Salão Branco para receber as flores trazidas por um grupo de apoiadores. As mesmas pessoas entoaram Apesar de Você na hora em que Chico Buarque chegou ao Senado para apoiar a permanência de Dilma. A canção foi feita em protesto contra a ditadura militar. O ex-presidente Lula
ficou o tempo todo junto com Chico nas galerias. Fora do plenário, senadores, assessores, advogados como a já famosa Janaína Pascoal, que defende o impeachment, consultores ligados ao PT. Pouquíssimos representantes de movimentos sociais apareceram. O que há para ser definido de mais importante, que é o anseio das ruas, que é o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que foi levado durante muitos meses empurrado pelas manifestações de rua para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, vai ser decidido aí hoje, amanhã, nesses próximos dias. E esse discurso da presidente Dilma Rousseff de hoje serviu simplesmente para corroborar a narrativa do petismo, para ajudar na tal narrativa do golpe, que é um mero combustível para a militância continuar ativa nesse período pós-queda do governo federal. O jornalista Ricardo Amaral escreveu uma biografia autorizada de Dilma Rousseff há alguns anos. Ele disse o que esta segunda-feira significa na visão dele. Como definiu o ex-presidente Lula, hoje é o dia da vergonha nacional, porque nós estamos diante não de um julgamento, nem jurídico nem político, nós estamos diante de um pelotão de fuzilamento. Os argumentos da defesa, os argumentos técnicos, os argumentos dos fatos, nada disso foi levado em consideração. Inglês, espanhol, alemão, turco, japonês. Os idiomas são muitos. Veículos de 13 países estão no Senado somente para cobrir o julgamento final de Dilma Rousseff. 334 novas credenciais foram expedidas, o que mostra que o mundo todo está de olho no que está acontecendo hoje aqui no Brasil. A imprensa estrangeira parece ter uma visão um pouco diferente da nacional sobre o que está acontecendo neste, que é o segundo processo de impeachment por que passa um presidente no Brasil. O jornalista de Barcelona diz que não fica muito claro se realmente a presidente Dilma Rousseff cometeu algum tipo de irregularidade ou se trata, como ela disse, de um momento parlamentar em que vários grupos políticos aproveitam para tirá-la do poder. A repórter da Al Jazeera Internacional diz que nós vimos vários governos sendo forçados a deixar o poder na América Latina. Nós vimos Honduras, Paraguai, tem acontecido muito na América Latina. Isso em si indica que há muito mais instabilidade a essa altura na nossa história do que muitos gostariam. Bom, deputado Sóstenes Cavalcante, deputado Zé Geraldo, a gente vê a imprensa internacional muito interessada, cobrindo o assunto, mas no caso aqui em Brasília, por exemplo, não tem muita manifestação, apesar de estar fechado o trânsito. Em São Paulo a gente vê alguma manifestação. Você acha que o brasileiro não está acompanhando como deveria o dia de hoje? Não, com certeza o brasileiro está acompanhando sim. O que o brasileiro já tem a sensação é de que a página do PT e desse governo da ex-presidente Dilma, a presidente afastada, já está virada. O que houve foi uma pequena e localizada manifestação de alguns setores do PT, o que é normal, em muito menor quantidade do que se esperava. Honestamente, achei que foram manifestação pífias, com pouca gente, e o país está expectante de um novo amanhecer, de um novo governo, para que a retomada do nosso crescimento econômico volte o mais breve possível. Deputado Zé Geraldo, o senhor acha que o Brasil já está lidando com o impeachment como um fato consumado? Olha, primeiro que o povo brasileiro está muito descrente, nos nossos políticos, e o Senado não tem moral nenhuma para julgar uma presidente honesta, até porque a maioria são desonestos, estão envolvidos em corrupção na Lava Jato, e essa peça é uma peça do Eduardo Cunha. Então a grande desmoralização e a grande descrença é que o Eduardo Cunha até agora não foi cassado. Ou seja, a presidenta pode ser cassada na frente do político mais corrupto do Brasil, denunciado com contas na Suíça. É disso que o povo brasileiro está desacreditado. Portanto, o povo está vivendo um momento de interrogação. Afinal de contas, como é que nós vamos fazer para mudar o sistema político desse Brasil? Porque até agora nada se fez. A reforma política não acontece. Enquanto esse sistema político prevalecer, nós vamos ter cada vez mais um fracasso nos partidos e a crença partidária vai diminuindo cada vez mais. Bom, deputados, enquanto o Senado discutiu o impeachment ontem ao longo de todo o dia, até a madrugada, aqui na Câmara houve sessão extraordinária ao longo de todo o dia, foram votadas medidas provisórias e, por exemplo, foi aprovada, por último, a medida provisória da reforma administrativa já do governo Temer. Hoje tem uma sessão extraordinária prevista para daqui a pouco, tem medida provisória na pauta também, podem terminar de votar a renegociação da dívida dos estados. Deputado Zé Geraldo, o seu balanço, previsão para votações dessa semana?
Primeiro, eu quero dizer que a proposta de reforma administrativa do Temer é um desastre. Começa acabando com o Ministério, como Ciência e Tecnologia, Ministério da Reforma Agrária, Ministério da Previdência, quer diminuir gastos, limitar gasto, ou seja, nós vamos aumentar o desemprego, nós vamos acabar com os programas sociais, vamos parar as universidades, enfim, a saúde não vai ter mais dinheiro, a educação não vai ter mais dinheiro. Portanto, o Partido dos Trabalhadores não concorda com essa proposta de reforma administrativa, porque é uma reforma para enxugar, é uma reforma recessiva para o Brasil. Deputado Sóstenes, seu balanço sobre votações de ontem e previsão para hoje. É bom reiterar e esclarecer ao telespectador que essa reforma administrativa quem enviou foi o PT. E nós melhoramos, esse governo interino já melhorou e trouxe avanços e só ajustou a questão da redução de número de ministérios, que é um desejo da maioria e da ampla maioria do povo brasileiro, que não suporta mais um Estado inchado, como na época do PT, com 39 ministérios. Isso é intolerável, ninguém suporta mais isso. Então, com pequenos ajustes melhorados, essa é a reforma que o PT enviou a essa casa. Então, nós não estamos inventando nada, nós estamos seguindo o curso e fazendo o que o Brasil precisa. A reforma administrativa é necessária, foi uma importante votação ontem e esperamos que hoje a gente continue com os temas que o Brasil espera da Casa Legislativa, da Câmara dos Deputados. Deputado Sóstenes Cavalcante, deputado Zé Geraldo, obrigada pela entrevista, boas votações. Carol. Obrigada, Mariana. Além da medida provisória da reforma administrativa, o plenário aprovou ontem também a MP que trata da emissão de 2 certificados voltados para a área agrícola. Foi a última medida provisória editada ainda durante o governo de Dilma Rousseff. O plenário votou e aprovou medida provisória que trata da emissão de 2 certificados voltados para a área agrícola. Corrigidos pela variação cambial de outras moedas, os 2 mecanismos buscam garantir o financiamento externo para o agronegócio. O setor da agricultura e da pecuária tem sido a âncora de todos esses processos econômicos que o país passa e pela dificuldade agora com a crise econômica. Mais uma vez responde, apesar de que o governo Dilma destruiu o setor sucroalcooleiro do país. Esta foi a última MP editada pela presidente Dilma Rousseff antes de ser afastada do cargo. A análise foi complicada porque aliados de Dilma apresentaram requerimentos para tentar adiar a votação, feita ao mesmo tempo em que, no Senado, a presidente afastada se defendia do processo de impeachment. O mérito da medida provisória editada pela presidenta Dilma, ele é importantíssimo para a agricultura do nosso país. Agora, politicamente, nós estamos num dia difícil, um dia onde a casa aqui ao lado está discutindo e vai decidir muito se nós vamos manter as conquistas que nós temos ou se nós vamos ter que recomeçar conquistas de lutas que nós travamos durante décadas e décadas. Presidente Dilma, a senhora, se amasse o povo brasileiro, se a senhora amasse a pátria brasileira, se a senhora amasse os trabalhadores brasileiros, teria renunciado ao seu mandato, do seu pífio governo. A senhora provocou uma hecatombe na economia brasileira. Os deputados também discutiram a medida provisória que muda a estrutura dos ministérios, editada pelo presidente interino Michel Temer assim que assumiu o Palácio do Planalto. Houve extinção e também fusão de ministérios. E a gente volta ao Salão Verde para conversar mais uma vez com a repórter Mariana Pschit, que dessa vez sobre os destaques nas comissões da Câmara para o dia de hoje. Mariana. Isso, Carol, a Comissão de Integração Nacional vai fazer um seminário, começa daqui a pouco, sobre fundos constitucionais, desafios ao fomento de desenvolvimento regional. Então, nós estamos aqui com o deputado Marcos Abrão, do PPS de Goiás, que pediu esse seminário e vai explicar um pouco para a gente, deputado, a importância desses fundos, se está tendo problema, por que discutir isso agora na comissão? Bom dia. Bom dia. A importância é justamente para poder garantir o desenvolvimento igualitário do nosso país. Esse país que é financiado por vários fundos, o FCO, FDCO, FMO, e nós nada mais justo do que ter um fórum permanente de discussão desses fundos aqui na Câmara dos Deputados. Primeiro, para poder fiscalizar, verificar a destinação dos recursos e segundo, para garantir de forma igual que todas as regiões do país tenham acesso a esses fundos. Agora, desde a criação desses fundos, deputado, eles têm atendido aos objetivos? Olha, eles têm atendido ao objetivo, que é desenvolver
regionalmente o nosso país, mas a Câmara dos Deputados é justamente o espaço adequado para que a gente possa fiscalizar, para poder aprimorar e principalmente para melhorar a destinação dos recursos que são públicos para poder desenvolver o país de forma igualitária. Já existe projeto na Câmara sobre mudando esses fundos ou aumentando essa fiscalização, ou o senhor pretende propor a partir desse seminário de hoje? E nós já temos alguns projetos de lei destinando recursos para pequenos produtores, para pequenas indústrias, para que a gente possa garantir acesso dos pequenos empresários aos fundos constitucionais que são subsidiados, ou seja, que têm juros mais baratos, por terem recursos fonte de recursos públicos. Então, a nossa maior preocupação é que essa população, os empresários, pequenos empresários, tenham acesso a esses recursos. Hoje eles não têm como deveriam? Olha, eles têm, mas a gente quer ampliar e pluralizar o acesso a esses fundos. As cooperativas hoje estão bem atendidas pelos fundos? Elas são atendidas, mas nós queremos ampliar o acesso dos pequenos produtores, dos pequenos industriais, dos pequenos comerciantes a esses fundos constitucionais, que são garantias de recursos mais baratos para os nossos produtores. Ok, deputado Marcos Abrão, obrigado pela entrevista. Bom seminário no plenário 2 ao longo de todo o dia, não é isso, deputado? Bom seminário. Carol. Você já viu nessa edição do Câmara com Notícias. Senado entra na reta final do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Câmara aprova a medida provisória da reforma administrativa. São 9h20 em Brasília e você vai ver depois do intervalo as últimas informações direto do Salão Verde e mais. Comissão de Seguridade Social e Família discute rótulos de alimentos que indiquem benefícios à saúde. 9h22 em Brasília, o Câmara com Notícias está de volta para informar que a comissão especial que analisa as 10 medidas contra a corrupção continua sua maratona de audiências públicas. Hoje serão ouvidos Jean Paolo Ismânio, que é Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, e Roger Stefan Leal, advogado e professor universitário. Ontem, os deputados discutiram a troca de informações entre os diversos órgãos do poder público e o tempo de prescrição dos crimes. O procurador do Tribunal de Contas da União sugeriu que o tempo de prescrição dos crimes de corrupção seja aumentado. Para ele, a demora do julgamento pode levar à impunidade. Que o tempo de prescrição precisa ser aumentado, a pena mínima desses crimes precisa ser aumentada, porque isso faz com que a regra de prescrição preveja um tempo maior, para que quem pensa em cometer o crime já imagine que o risco de ser descoberto e o risco de ser punido aumentou, é maior e que, portanto, praticar corrupção não compensa. Já a coordenadora do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Corrupção, Rita Biazon, preferiu chamar a atenção para outro ponto do projeto. Ela acredita que é preciso melhorar a troca de informações entre os órgãos de prevenção e combate à corrupção. Um olhar talvez menos punitivo, porque todo o projeto, vamos dizer, 80% do projeto, ele refere-se a aspectos punitivos e voltaria um pouco mais ao olhar sobre o monitoramento. Seria necessário disponibilizar essas informações até para que nós possamos ter ideia de que se há avanços ou não. A gente sempre descobriu e depois foi correr atrás do prejuízo, né? Então, na própria Lava Jato, há uma demonstração, né, do que foi recuperado, mas é sempre depois. Nós precisamos começar a construir mecanismos que permitam, por norma, que haja um diálogo, né, entre os órgãos de controle para fazer aquilo que a gente chama de prevenção. A Comissão de Seguridade Social e Família debateu os procedimentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para aprovação de rótulos que indiquem que determinado alimento traz benefícios à saúde. Alimentos funcionais são aqueles que, além de suas funções nutricionais básicas, oferecem benefícios à saúde. Quando consumidos como parte de uma dieta usual, eles podem, por exemplo, reduzir o risco de doenças cardiovasculares, diabetes e câncer, entre outras. Um ponto do debate girou em torno da demora pela Anvisa na aprovação para que indústrias de alimentos possam incluir a publicidade desses benefícios, inclusive no rótulo dos produtos que contenham alimentos funcionais entre os ingredientes. É a chamada alegação de propriedade funcional.
que acontece hoje, nesse processo de aprovação de alegações, né, de alimentos funcionais, é que tem um processo longo de aprovação na Anvisa, tanto para o ingrediente quanto para o alimento, e esse processo longo ele acaba fazendo com que as empresas fiquem pouco motivadas para investir em mudanças, em inovação. Já a representante da Anvisa argumentou que cabe à indústria a comprovação científica dos benefícios à saúde. A empresa que tem que dizer, eu quero registrar esse alimento com essa alegação e apresentar a documentação científica que comprove a alegação. Então, assim, esse é um papel que a indústria ela tem que fazer essa comprovação. Então, muitas vezes, assim, essa alegação ela não tem suporte científico, então a gente não tem como aprovar. O médico Dimitri Omar, da Associação Brasileira de Nutrologia, realçou a melhora da qualidade de vida que os alimentos funcionais podem proporcionar. É provado por A mais B que os alimentos funcionais eles vão ter uma qualidade de vida melhor, vai oferecer uma qualidade de vida melhor para o paciente. Não só para o paciente, mas para a nova geração. Então, se você tem um alimento adequado, que supre todas as necessidades, a tendência desse indivíduo evitar patologias e ter uma qualidade de vida melhor, são todas. O deputado Darcísio Peronde destacou a importância de trazer o assunto para a pauta. Alimentos funcionais entrar na pauta do Congresso Nacional. Nós temos que discutir isso, trazer a Anvisa, a indústria, os médicos e começar a discutir. Eles podem sim ajudar a saúde do brasileiro. A atividade dos práticos, aqueles profissionais que cuidam da manobragem de navios em portos, foi tema de audiência pública aqui na Câmara. Em debate está o alto custo do serviço, criticado por empresários do setor. Mais de 600 profissionais, chamados de práticos, são hoje autorizados pela Marinha a orientar milhares de manobras realizadas todo ano pelos navios nos portos brasileiros. Esse trabalho é regulado por uma lei de 1997, por normas da Marinha e por um decreto de 2012. A proposta em análise na Câmara define a praticagem como um serviço essencialmente privado e inclui regras sobre escalas de trabalho dos práticos. De acordo com o relator, o objetivo é reduzir as disputas na Justiça sobre a remuneração desse serviço. O que nós queremos é que haja a livre negociação, mas controlado pela autoridade marítima, quando ocorreu o abuso. Os práticos apoiam o projeto. O que ficou patente para nós de poucos anos para cá é que a hierarquia do decreto e da norma como portaria são insuficientes para garantir a estabilidade. Porque a interpretação que vem se fazendo da Leste está mudando. Isso é extremamente perigoso. Mas os representantes da Marinha e das empresas que operam navios não concordam com a proposta. Nesse momento, nós somos contra a aprovação do projeto de lei 2149, porque aquilo que está sendo proposto causa impactos importantes na segurança da navegação. Passar o rodízio único para uma lei irá engessar no caso de futuras necessidades de ajuste. Hoje o principal impasse, eu diria que é custo, né? Como não poderia deixar de ser. Infelizmente esse projeto de lei ele está totalmente focado nos interesses da praticagem, desconsiderando os interesses dos armadores. A ANTAQ, agência que regula o setor, contratou um estudo técnico para avaliar os preços da praticagem no Brasil. Os primeiros resultados mostram que eles estão acima de outros países. Está se concluindo uma metodologia para poder falar isso aí com segurança. Agora, que há necessidade de ter uma regulação, isso há. Mesmo assim, a agência, como a maioria dos participantes da audiência pública, acredita que o projeto de lei não apresenta uma boa solução para o problema. Parlamentares presentes também criticaram a proposta. Nós iremos trabalhar contra a concorrência imperfeita, ou seja, que um grupo se associe para estabelecer preços provavelmente ainda maior do que os praticados hoje. Infelizmente, de vez em quando surgem esses surtos de corporações querendo controlar o Brasil. O relator disse que vai recolher o parecer para preparar uma proposta de consenso. O projeto já foi aprovado pelas comissões de Trabalho e de Desenvolvimento Econômico. Agora vai ser analisado pelas comissões de Transporte e de Constituição e Justiça. Se aprovado, não precisa passar pelo plenário. A gente volta agora ao Salão Verde para saber das últimas informações com a repórter Mariana Pichitic. Mariana.
Carol, vamos falar um pouquinho da agenda das comissões. Várias comissões permanentes têm reunião deliberativa agora pela manhã e algumas fazem audiência pública. A Comissão de Viação e Transportes e Educação vão fazer uma audiência para discutir a viabilidade do uso de cadeirinhas para crianças em veículos de transporte escolar, como prevê uma resolução do CONTRAN. E a Comissão de Marco Regulatório dos Jogos tem uma reunião hoje às 11 e pode votar o relatório final do deputado Guilherme Mussi. Carol. E essa edição do Câmara com Notícias está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, 30 de agosto, nesse momento em Brasília, 9h30. E você acompanha a partir de agora, direto do plenário Ulisses Guimarães, sessão extraordinária da Câmara dos Deputados. Para você, um bom dia.